Então, boa noite a todos. Muito obrigada por você estar aqui. Vamos começar, então, falando hoje, já que ontem a gente falou muito do processo de como que você desenvolve a disbiose, quais são as fases bem importantes aí da sua vida, que são os principais gatilhos para gerar esse processo de adoecimento, tá? Então, a gente viu que lá na infância é um dos fatores principais de adoecimento, não só na infância, mas o hábito alimentar, como que sua mãe, né, te teve, se foi parto normal, cesárea, se ela teve estresse, se ela não teve. Então, vocês entenderam um pouco mais dos pontos que fazem iniciar o processo de alteração do intestino. Beleza, o intestino ele começou a alterar. Daí para frente, o que acontece com ele? Então, é isso que eu vou trazer hoje para vocês, tá? A gente vai falar, então, como que agora as doenças começam a aparecer. Porque tudo que se iniciou, ele leva, às vezes, 20 anos, 10 anos para poder aparecer. Então, as alterações de intestino não é do nada, e sim, ela tem um processo de acontecimento que, claro, vai chegar um momento que vai ter a gota d'água final, e essa gota d'água final vai fazer com que a pessoa comece a ter, então, o processo de adoecimento. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, e qualquer dúvida que tiverem, é só ir mandando, que no final eu tiro as dúvidas com vocês. Então, vamos lá. Estão vendo o meu slide? Alguém poderia me dizer se está vendo? Beleza, Fátima. Vamos lá, então. Hoje eu vou falar, então, das alterações do intestino que vão gerar doenças, tá? E aqui eu trouxe uma figura que eu gosto muito dessa figura, tá? O que ela mostra? As flechinhas que estão em vermelho é o adoecimento. As flechinhas que estão em azul é quando está tudo funcionando bem. Então, aqui a gente tem as principais alterações que são geradas no intestino, como o uso de inibidores de bomba de prótons, antiácidos, antibióticos, uma dieta rica em gordura saturada, excesso de açúcar, consumo excessivo de proteína, alteração do pH intestinal. Isso vai fazer com que você comece a alterar, então, as bactérias e a produção de substâncias dentro do intestino. Substâncias do tipo que vão começar a diluir ácidos graxos de cadeia curta. São substâncias que a gente chama de butirato e propionato. Vanessa, o que isso faz? Ele ajuda no processo de desinflamação do intestino e ajudam também a fazer crescimento de bactérias boas e, ao mesmo tempo, fazer o fortalecimento da junção entre as células, então, da barreira intestinal. Quando a gente também tem esse processo, começa a acontecer um aumento da produção de uma proteína chamada TMAL. E esse TMAL, ele é o principal gatilho para gerar doenças cardíacas no intestino, tá? Porque vai começar a produzir substâncias que vão alterar, então, a produção, que vai gerar, então, o aumento desse TMAL, que é trimetilamino-oxidase, que ela vai alterar a questão, então, cardiovascular. E isso já tem artigos mostrando que como esse aumento realmente gera risco de saúde. Então, as pessoas podem sim desenvolver doenças cardíacas através de das alterações das bactérias intestinais.
Quando a gente tem um aumento de bactérias ruins, a gente tem uma proteína que ela é muito que ela está presente somente em bactérias ruins, que é chamada de LPS, tá? Esse LPS é como se fosse um fiozinho ali dessas bactérias ruins que elas se desprendem. E o excesso desse LPS vai gerar também inflamação do intestino. E quando o corpo ele começa a inflamar, você começa a alterar a permeabilidade do intestino, gera, então, o corpo a não ter um reconhecimento bom da insulina, alteração cognitiva, alterações emocionais. Isso, gente, é para vocês entenderem como que a alimentação, o uso de medicamentos, joga o intestino para o processo de adoecimento, tá? E aí, quando a gente tem uma dieta, fibras, probióticos, antioxidantes naturais, você vai ter muito mais bactérias boas do que bactérias ruins, e aí você tem uma produção adequada de ácidos graxos de cadeia curta, que vai gerar, então, fortalecimento das bactérias da barreira intestinal, aumento de bactérias boas, você vai, então, conseguir digerir bem o lipídio, o carboidrato, as proteínas, a sua insulina ela é bem reconhecida, você tem redução de processos de infecções, e é esse o lado que a gente quer trazer. E aqui, então, é essa inflamação subclínica. Eu trouxe essa imagem para vocês verem que, do lado esquerdo para mim, mostra que as células estão bem juntinhas. Células bem juntinhas quer dizer que não tem passagem para a corrente sanguínea. O nosso intestino, ele é seletivo, ele tem que fazer o processo de seletividade. Por quê? Não é a casa da mãe Joana que sai descendo quem quer, não. Porque quando ocorre, então, essa quebra da barreira intestinal, que a gente vê, em que ele começa a ficar mais poroso, essa seleção do que pode e do que não pode passar não existe. E aí começa a passar, então, mais bactérias para a corrente sanguínea, o bendito do LPS, você gera também a passagem de pedaços de alimentos, e tudo isso, gente, vai cair na circulação nossa. Quando ele cai na circulação, o corpo ele vai entender que é algo ruim. Se é algo ruim, ele vai começar a estimular a produção de inflamação, de células inflamatórias. E é aí que a bagunça começa. E, Vanessa, por que eu não sinto? Porque é uma inflamação que a gente fala subclínica, que você não sente dor e ardor. Só que conforme vai passando os anos, esse processo todo ele começa assim a se alterar cada vez mais, tá? E aí começa a pessoa a ter uma dor de cabeça a mais, o intestino começa a prender ou o intestino começa a funcionar demais. Você tem aquela distensão absurda, você nota que o alimento está mais tempo parado, e aí você começa a entender que não tem algo normal. Só que o lado negativo é que a gente normaliza o que não é normal. E quando a gente começa a normalizar o que não é normal, a gente vai deixando passar. Ah, deixa para depois. E esse deixar para depois é aquele processo de que você só vai se atentar quando as coisas piorarem. E aí o que eu mais recebo são pessoas falando, Vanessa, eu já não sei mais que profissional procurar. Ninguém me ajuda. Não tenho solução. Eu devo estar com uma doença muito grave. Aí eu pergunto, você já cuidou do seu intestino da forma que deveria? A grande maioria, não. Eu fui no médico. Mas não é com o médico que você vai cuidar dessa parte. Porque lembra que eu falei que um dos pontos principais de alteração do intestino é a alimentação? E quem que cuida da alimentação é o nutricionista. Médico é importante, sim, tá? Mas ele não vai tratar, ele vai nos ajudar a tirar o excesso de sintomas. Só que o problema maior é que as pessoas não querem mudar a rotina alimentar. E uma coisa que a gente sabe que essa mudança de rotina alimentar, ela vem muito quando a pessoa está numa dor muito intensa, que ela já fala assim, eu faço qualquer coisa para sair dessa. Infelizmente, a grande maioria chega nesse ponto. Só que a gente tem que começar a pensar que quando a gente mais deixa passar tempo,
mais vai demorar para o processo de recuperação. Porque, gente, eu posso falar para vocês aqui o que é legal para comer. Ok. Só que se vocês não souber fazer o processo de cada etapa e esperar o tempo certo, e se necessário usar a suplementação certa, não vai adiantar nada, porque se fosse mudar apenas a alimentação, era fácil de ser feito sozinho. Estava tudo tranquilo, não ia ter tantas pessoas adoecendo, porque eu pego pessoas que têm uma alimentação perfeita, comem direitinho, verdura, legumes, fruta, e continua com o processo de adoecimento. Por quê? Porque não está digerindo e nem absorvendo. Então, a gente tem que recuperar a digestão e absorção de nutrientes. Senão, você não gera desinflamação. Você não altera, então, aquele padrão do intestino. E é isso que vocês precisam começar a se atentar. Não vamos esperar que comece a ter um processo de adoecimento maior, porque senão você vai ter que gastar muito mais e a solução vai demorar. E não vai ser com 3 meses, não. Tem pacientes meus que eles levam aí mais de 1 ano para recuperar. E a saúde do intestino, ele pode levar até 2 anos para fazer um processo de recuperação total. E se você não tem uma mudança realmente da rotina alimentar, você pode mudar no primeiro momento, melhorar. Se você volta com os alimentos que te faziam mal, você volta a adoecer. Hoje, se a gente altera a ingestão alimentar em 2 dias, você já consegue começar a alterar a microbiota intestinal. Tá entendendo? Por isso que a gente precisa de tempo para poder fazer uma mudança consciente, uma mudança que fique e se instaure nesse processo, que você leve para a sua vida. E o melhor, você tem que entender o que te faz bem, o que te faz mal. Eu já peguei paciente que não pode comer alface, que dá diarreia. Alface. A outra se come maçã, distende horrores. Outra foi aveia. Aí, Vanessa, como que você identificou isso? A partir do momento que a gente começa a limpar o corpo. E aí, quando começa a limpar, depois recoloca os alimentos, a gente vai percebendo o que a gente está sensível realmente, porque está tudo tão bagunçado que você não sabe de onde está vindo os sintomas. E aí, por isso, nem o médico sabe. E a maioria dos sintomas é muito parecido com o síndrome do intestino irritável. Só que para o médico é muito mais fácil ele falar isso do que ele aprofundar. Entendeu? Principalmente médico de plano de saúde, que ele tem que atender na agilidade. E aí chega paciente para mim com síndrome do intestino irritável, alteração digestiva, não sei mais o que, a gente consegue resolver com alimentação. É milagre? Não. É cuidando da forma que precisa ser cuidado realmente. É cuidando da alimentação. É cuidando e restaurando a digestão e absorção. Se você não digere e não absorve, é a mesma coisa se andar com um carro sem óleo. O carro não vai andar, ele vai fundir em algum momento. E aí, a desbiose, igual eu já falei para vocês, ela é uma alteração da qualidade ou da quantidade de bactérias boas e bactérias ruins, tá? Não é uma doença, para começo de conversa, desbiose não é doença, e se trata de desbiose é com alimentação, não é com remédio nenhum. Tem que ser recuperado, sim, a digestão do corpo. Ai, Vanessa, mas eu não sinto nada no meu estômago, mas seu intestino está funcionando bem? Não, tá uma merda. Então a digestão está alterada, porque a gente não faz digestão só no estômago, a gente também faz digestão no intestino. E quando tem alteração das bactérias intestinais, você tem a alteração da digestão? Sim, por mais que você não sinta. E aí que está o pulo do gato que eu falo com meus pacientes melhoram. Quando a gente vê o processo da digestão e reconstrói, os sintomas somem como mágica, vamos assim dizer, tá? E aí, os principais sinais e sintomas, então, bem de uma desbiose, eu vou falar aqui, vocês vão falar assim, meu Deus, Deus o mundo tem, né? É bem isso. Náusea, refluxo, arroto constante, má digestão, dor de barriga, excesso de gases, períodos alternados de diarreia, prisão de ventre. E, gente, esse daqui eu já tive muito disso. Nossa Senhora. Isso acontece muito quando a pessoa tem uma sensibilidade alimentar muito alta, tá? Fezes mal formadas, dor de cabeça constante, a pessoa vive reclamando que não pode comer tal alimento ou outro, ou ela já vem restringindo vários alimentos que vai chegar num ponto que ela nem sabe mais o que vai comer, porque o corpo está sensível, ele não está reconhecendo o alimento.
e aí começa a trazer vários sintomas de sensibilidade alimentar, queda de cabelo, unha fraca, cansaço, fadiga, desânimo, aquela pele cheia de cravo, unha, espinhas, rugas, dificuldade em perder peso ou perda de peso muito rápido, irritabilidade, mudança de humor constante, ora ansioso, ora deprimido, dificuldade de concentração, de foco, memória ruim, imunidade baixa, deficiência de nutrientes, B12 baixo, vitamina D baixa, ácido fólico baixo, alteração da tireoide por deficiência de ferro, candidíase, infecção urinária de repetição ou qualquer fungo que você tenha no seu corpo, tá? Isso já mostra que está tudo sim desregulado. Por quê? Se tivesse com o intestino trabalhando na sua normalidade, você não teria esses sintomas. E vamos trazer aqui, ter dor de cabeça não é normal. Se você está tendo dores de cabeça, algo está errado, entendeu? Então, a gente precisa ficar de olho. Então, a permeabilidade intestinal, que eu falei, que é esse processo da quebra desse intestino em que ele fica muito mais permeável, ele fica poroso. Ele é, sim, considerado um start para várias condições clínicas, então, para vários processos de adoecimento, como doenças autoimunes, gordura no fígado, ansiedade, depressão, ovário policístico, fibromialgia, dor articular, edema, síndrome da fadiga crônica, doenças metabólicas como obesidade, resistência à insulina, diabetes, são algumas doenças que estão sim relacionadas a esse leaky gut, tá? Que a gente fala que é essa permeabilidade intestinal. E até câncer, tá, gente? Tem muitas pessoas que desenvolvem câncer porque o sistema imunológico ele está fragilizado, ele não consegue matar a célula que está doente, e aí, nesse caso, ela começa a se replicar com DNA alterado. Então, assim, você quer esperar ter qual dessas doenças para poder realmente criar vergonha na cara e começar a cuidar? Infelizmente, é isso. A pessoa, ela só chega quando ela está na dor muito intensa. Já peguei pessoas com artrite que não conseguia varrer casa, ansiedade em nível absurdo, depressão também, a pessoa de burnout, que é a pessoa que está com exaustão mental muito grande, que não está conseguindo fazer nada na vida, está com gordura no fígado grau 4, ganhando peso de forma desordenada, insulina aumentando, diabetes batendo na porta. Você vai esperar querer ter esse adoecimento para começar realmente a cuidar da sua saúde? E aí que eu falo que a responsabilidade é de cada um. Cada um da gente tem que começar a pensar o que quer. Por isso que ontem eu falei, o que você quer para a sua vida? O que você quer da sua saúde? Como que você gostaria de estar? Como você está hoje e o que você gostaria de mudar? Se você não tem isso claro na cabeça, não sabe que caminho você precisa seguir, tá? Então, você precisa ter isso claro para saber a rota, né, que você precisa fazer para chegar nesse objetivo seu. E, gente, para chegar no objetivo, a gente precisa sair da zona de conforto, porque a gente precisa mudar rotina alimentar, mudar estilo de vida. É a mesma coisa se você quer ir para uma nova cidade, mas não quer mudar de casa. Como que você consegue ir para uma nova cidade se você não sai da sua casa e vai para outra? No início é uma bagunça, até você colocar tudo em ordem. Só que depois que está tudo em ordem, você vai falar assim, nossa, que legal, que gostoso, como eu estou bem, como a minha saúde melhorou. E tem que entender que leva tempo, que não vai ser em 2 meses aí que você vai ter uma recuperação total, você tem uma melhora muito rápida dos sintomas. Eu vou mostrar para vocês, mas eu tenho pacientes de grupos mesmo, que com 30 dias, 20 dias, melhoraram em nível absurdo. Tá recuperado? Não. Não tá recuperado, isso eu deixo muito claro para eles. Eles tiraram os sintomas. Só que quando você está sem os sintomas, fica muito mais fácil de você continuar seguindo com o processo de cuidados, tá? Porque você se sente mais motivado, com mais energia, tá vendo que as coisas estão acontecendo. E aí sim você mantém. Claro que esse processo é muito relativo de uma pessoa para outra, que a motivação é uma coisa que acaba com muita facilidade. A gente vai estar trabalhando muito disso no Gauro junto com a Paola, para poder fazer esse ajuste, para poder estar lembrando e estar ajudando, tá? Vocês. E a gente precisa lembrar que o meio interfere muito na nossa alimentação.
Se você vive com pessoas que só comem alimentos calóricos, né, muito industrializados, você vai tender a comer também. Então, são pessoas que vão ganhar peso e você tende a ganhar peso em conjunto, tá? E aí a gente vai ter que moldar essa ambiência que a gente fala. Você vai ter que ir contra a maré. E contra a maré e quebrar aquela onda vai ser pesado, vai ser difícil. Só que quando você tem um grupo de pessoas que está com o mesmo objetivo, fica muito mais fácil, porque a gente se apoia, se dá suporte. E aí, quando você vê um que está conquistando, chegando no objetivo, você fala assim, cara, eu também vou, porque eu sei que eu vou conseguir, tá? Então, a gente precisa começar a pensar quem é as pessoas que estão ao nosso lado, com quem a gente mora, como elas estão impactando a nossa alimentação. Isso é fundamental, tá? A gente poder ter que rever e entender que para ter saúde precisa sim cuidar da alimentação, senão você não tem saúde. E aí vamos falar um pouquinho da síndrome do intestino irritável, que é uma condição que muitas pessoas chegam reclamando. Gente, hoje eu recebo assim, 90% das pessoas que entram em contato comigo, com a Aline, é porque já está falando que tem síndrome do intestino irritável, tá? O que é a síndrome do intestino irritável? É quando você começa a ter o intestino com muito mais sintomas, ele tem uma quebra da função dele ali de conexão cérebro-intestino, e aí você começa a alterar padrão digestivo, padrão absortivo dele. Em conjunto, já tem artigos mostrando também que tem um aumento dessa quebra da barreira intestinal, tem alteração do pH intestinal, tem alteração da digestão, tem alteração das bactérias. E uma coisa que as pessoas acham que é só usar lônio, usar não sei mais o que vai ajudar, ou não tem solução, ou nunca mais vai poder voltar a comer. E não é bem assim não, tá? A síndrome do intestino irritável e a intolerâncias alimentares, elas podem sim ser amenizadas, tá? A síndrome do intestino irritável, ela não tem cura, mas ela tem uma melhora muito significativa. Mas para melhorar, você precisa restaurar esse intestino, fazer essa cola de novo entre a barreira intestinal, melhorar o pH do intestino, melhorar a digestão. E aí, quando o intestino ele está menos inflamado, com mais bactérias boas, ele digere, absorve nutrientes e ele consegue secretar o que a gente chama de IgA. E essa IgA, ela é responsável por fazer o processo de tolerância alimentar. Ela que fala assim pro sistema imunológico, ó, essa galera aqui eu reconheço, eu sei quem que é, viu? Pode ficar quietinha aí que é gente boa. Aí o alimento chega, ele consegue ser digerido e absorvido. E o que não é absorvido, ele vai ser jogado fora, através das fezes. Então, a gente precisa entender, quem tem síndrome do intestino irritável tem uma alteração muito grande da digestão, principalmente de lactose, alguns outros tipos de carboidratos, que a gente chama de disacaridases. Aí a pessoa tem, às vezes, uma sensibilidade maior à frutose, à lactose, à sacarose. Por quê? O intestino está machucado. Eu tenho pacientes que já recuperaram a síndrome do intestino irritável, que voltaram a comer de tudo novamente. Só que eles sabem o que ele consegue realmente recuperar, consumir. E aí a gente tem uma alteração da ligação cérebro-intestino. Por isso, muitas pessoas que têm síndrome do intestino irritável têm uma alteração emocional muito grande, porque a conexão ela é muito rápida. A pessoa alterou o emocional, em vez de descer essa descarga de uma forma mais lenta, ela desce muito mais rápida. Aí o intestino sente todos os sintomas. Geralmente, a síndrome do intestino irritável está associada muito com dor. E é uma dor que ela tende a passar quando a pessoa evacua, tá? Tem pessoas que têm dor, mas não seria tanto pela síndrome do intestino irritável, seria por excesso de gases. Aí que a gente precisa entender também qual que é a diferença de um para outro. Vanessa, como que eu sei? A partir do momento que você começa a trabalhar, a desinflamar e recuperar a digestão, esses sintomas eles diminuem muito mais rápido. Quem não tem síndrome do intestino irritável. E quem tem síndrome do intestino irritável, essas sensibilidades, as dores, elas diminuem de forma muito mais lenta.
E aqui a gente tem que falar também um outro ponto, que é as alterações emocionais e o intestino, tá? Lembra das bactérias que eu falei que as bactérias ruins, que elas têm algumas proteínas chamadas de LPS, e esse LPS, quando cai na corrente sanguínea, ele vai desencadear a resposta inflamatória, tá? Por isso que bactéria ruim gera inflamação. Só que esse excesso de LPS que está nas bactérias ruins, quando aumenta muito dentro do intestino, sabe o que ele vai fazer? Vai diminuir triptofano. O que é triptofano, Vanessa? É uma moléculazinha, é um aminoácido que ajuda na produção de serotonina, de GABA, noradrenalina, ocitocina, dopamina, aquilo que te dá disposição, te deixa mais calmo, te deixa alerta, com foco, vontade de viver, energia. E aí, quando você então tem um excesso de bactérias ruins, você vai fazer o quê? Vai diminuir a concentração de triptofano. E aí, qual que vai ser a questão que vai ser desenvolvida? Baixa produção de neurotransmissores que te ajuda a manter o controle emocional. E as bactérias do intestino que ajudam na melhor produção de GABA e serotonina são as bifidobactérias. E aí tem pacientes que eu pego que faz o teste da microbiota intestinal, está com essas bifidobactérias zerada. Vai estar com o emocional como? Bagunçado. Ah, então não é só eu ir lá e dar triptofano. Você precisa realmente fazer um processo de não deixar esse triptofano ser degradado. Por isso que eu falo que consumir triptofano, só tomar os suplementos não adianta. Da mesma forma que você toma probiótico, se o intestino ele não está preparado para receber o probiótico, você vai jogar ele fora para as fezes. Por quê? Às vezes o intestino está sujo, o probiótico não vai fazer efeito nenhum, ele vai cair e vai embora. E pode acontecer de algumas pessoas terem mais sintomas quando tomam, ou tem aquelas pessoas também que melhoram no início e pioram depois. Não sei se alguém tá se familiarizando com algo desse tipo que eu estou trazendo, tá? E aí, a gente precisa, então, entender que para produzir dopamina, serotonina, GABA, você precisa ter o triptofano, magnésio, complexo B, B12, B6 e B3, principalmente, B9 também, ferro. E aí, quantas pessoas que eu pego que o ferro está baixo, B12 muito baixa, também B9, e aí quer emocionalmente estar como? Então, a gente tem várias vias de alteração de intestino que está alterando o sistema emocional. A digestão alterada é um ponto. Se eu não estou digerindo, eu não absorvo nutrientes, então eu não consigo extrair ferro, magnésio, selênio, complexo B e por aí vai, tá? A outra, então, alteração é quando eu tenho a comunicação cérebro-intestino em desequilíbrio, em que a resposta que vai, ela vai uma resposta deturpada, vamos dizer assim, como tem um ruído no meio da comunicação. E aí desencadeia, joga uma resposta para o cérebro falando que está tudo bagunçado. O cérebro, para se proteger, o que ele gera? Aumenta a produção de glutamato, que vai gerar muita excitabilidade cerebral, o que vai gerar pânico, ansiedade, depressão, Parkinson, Alzheimer e por aí vai. A alteração das bactérias intestinais é outro ponto. Então, se eu tenho diminuição, principalmente de bifidobactérias, você vai ter a alteração da produção desses neurotransmissores, assim como a alteração da produção de hormônios também, como progesterona, estrogênio, que eles cuidam da parte emocional em conjunto. Então, você está vendo que hoje tudo que altera emocional está envolvido com o intestino. E aí a pessoa ela quer cuidar do emocional, mas não quer cuidar do intestino. Vai adiantar de quê? Não vai adiantar muito, não. Aí a pessoa vai viver no medicamento, igual aconteceu comigo. Eu tomo medicamento, na época, né, muitos anos atrás, e eu vivia tendo sintomas de ansiedade. Quem se identifica com isso? Em que você toma medicamento, mesma coisa que você não tomou nada. Entendeu?
E depois que eu comecei realmente a cuidar da alimentação mais, cuidar ainda mais do intestino, já estou hoje num ponto em que eu vou começar a reduzir meu medicamento. Só que isso tudo já tem quanto tempo que eu estou cuidando do meu intestino? Já vai fazer 7 anos que eu cuido do meu intestino. Para você entender, tá? Que cuidar do intestino é uma coisa só de alguns meses. É uma coisa que vai ter que cuidar para o resto da vida, porque tem pessoas que têm uma tendência genética em ter mais desbiose. A gente consegue entender quando a pessoa não absorve bem vitamina D, vitamina B12, principalmente. São pessoas que tendem a inflamar muito mais o intestino. Eu sou uma dessa pessoa. Então, meu cuidado com o intestino é para o resto da vida. Tá? Então, vocês têm que começar a entender, se não houver uma mudança hoje por bem, vai ter que ser por mal depois. Mas vai ter que ser usando medicamento, a pessoa extremamente mal, porque ela não consegue nem ver que caminho seguir para poder melhorar, tá? E a ansiedade, gente, isso aqui me gera muito, reações de pele, tá? A ansiedade, ela aumenta a liberação de histamina, e essa histamina gera coceira em pele. Então, eu sou uma pessoa que, quando eu fico ansiosa, eu começo a coçar bastante. E também tem pessoas que ela pode gerar rinite, sinusite, por aí vai. Então, as ites nem sempre é só por questões alimentares, tá? Pode ser por alteração emocional também. Então, a gente precisa aí ficar de olho e entender quais estão sendo os gatilhos para você estar adoecendo. Se você não entende qual o gatilho do seu adoecimento, você não resolve, porque você não vai na causa realmente. E vamos falar então do estresse do intestino, né? O estresse, a gente sabe que hoje, infelizmente, é uma coisa que muitas pessoas, 90% da população aí está passando por esse processo de estresse. O estresse, ele gera uma liberação exagerada de cortisol. O cortisol é um hormônio que faz a gente acordar, tá? Só que quando ele é liberado de uma forma constante e em grandes quantidades, começa, então, a ter um efeito ruim, porque ele vai alterar, então, intestino e vai fazer seu sistema imunológico cair. Aquela pessoa que começa a adoecer com constância e aí ela começa a tomar medicamento. Ah, é porque eu peguei uma gripe, infeccionei a garganta no nível que, pelo amor de Deus, tem que tomar antibiótico, tomar anti-inflamatório. E aí, você vai alterar ainda mais o intestino. Você vai alterar ainda mais o padrão da digestão. E aí você vai fazendo uma bola de neve. Então, esse estresse, ele vai gerar baixa absorção de nutrientes, diminuição da oxigenação do intestino, já vai menos fluxo sanguíneo pro sistema digestivo. Vai diminuir, então, o metabolismo do corpo. Vai ter maior tensão no intestino. Então, o intestino também vai contrair. Sabe quando a gente contrai o músculo? O intestino também contrai, ele é músculo. As articulações vão ficar mais enrijecidas. Há muita vontade no banheiro, aquela pessoa que durante a madrugada vai 2, 3 vezes ao banheiro. Ah, Vanessa, mas eu sempre acordei uma vez para ir no banheiro e eu vou dormir rápido. Gente, não é normal você querer ir no banheiro no meio da noite, não. Primeiro você acorda, depois você querer ir no banheiro. Você não acorda para ir no banheiro. Entendeu a diferença? Então, mostra sim que tem alguma coisa alterada. Eu tenho pacientes que eu pegava que acordava 5 vezes à noite para ir ao banheiro. Hoje não acorda nada. Aí que entendeu que isso que é normal. Se você está acordando no meio da noite para ir no banheiro, nem que seja uma vez, você está fazendo pico de cortisol. E aí esse cortisol está fazendo o quê? Jogando seu sistema imunológico para baixo e alterando a permeabilidade do intestino. E aí vai fazer o quê? Inflamar cada vez mais. Ai, Vanessa, eu tô comendo, tô fazendo tudo certinho e não melhoro. Será que você está fazendo tudo certo? Será que você está cuidando do ponto que precisa? Será que você só está cuidando do intestino? E como está o remanejamento de estresse, da ansiedade, a qualidade do sono? Muitas vezes vocês não pensam nisso. E aí que está o problema. Se você não vê esse ponto para ser cuidado, não adianta. E aí que a gente vai entrar com o Gaura nesse sentido. Apesar de ser um grupo, a gente vai tentar individualizar ao máximo, entender de onde vai estar o problema que precisa ser cuidado, tá? Então, a gente vai sentar com cada pessoa para entender aonde que está o BO. E, claro, o que for necessário de ser individualizado será, tá? E aí, né, quando a pessoa ela está no estresse,
ela tende, então, às vezes, a estar mais triste, e isso pode deixar o estômago mais lento, vai reduzir o apetite, vai desregular hormônios, vai ter também, gente, muita liberação de ácido para o estômago. Quem aqui conhece alguém ou já passou por isso, está estressado, o estômago queima. Por quê? O estresse faz liberar mais ácido para o estômago, mas não quer dizer que ele vai digerir adequadamente, tá? A quantidade não quer dizer que é a qualidade. Ou diminuição do mesmo. Ou você libera muito ácido, ou você não libera mais. Nada. O que você vai ter? Má digestão, gastrite. Tem paciente meu que chega assim, Vanessa, no melhor, você quando tá emocional. Ele já sabe que eu sempre pergunto como tá emocional. Ah, eu tive uma crise. Então, isso é uma resposta do estresse que você teve essa semana. E a gente precisa entender quais são os nossos gatilhos. Eu, Vanessa, sei que quando eu estou cansado, o que acontece com o meu corpo? Eu sei que eu tendo a ficar mais rouca, eu tenho um pouco mais de dor de cabeça, eu fico mais exausta. E você? Como que você fica? Entendeu? Você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter esse domínio. Eu quero te ajudar a você entender o que está acontecendo com o seu corpo, qual que é o motivo que faz o seu corpo adoecer. E, além do mais, quando ele está começando a chegar já no estado, tipo, não estou aguentando, ele vai te mostrar com muito mais rapidez. E aí, quando você para e fala, não, peraí, agora eu já entendi. Estou trabalhando demais, eu acho que eu estou saindo muito fora da rotina alimentar, o que eu tenho que fazer aqui agora? Beleza. Ó, comecei a não dormir tão bem, então quer dizer que não tá tão legal. Então, eu vou tomar algum suplemento para dar um suporte, eu vou começar a fazer alguma estratégia alimentar para melhorar a qualidade de sono. Ou vou fazer alguma estratégia para melhorar a digestão, se você notar que a digestão não tá legal. Ah, vou fazer a internet caiu, me desculpem, vamos voltar aqui. Então, se você começa a estar muito ansiosa, muito estressada, se você não fizer esse processo de remanejamento do estresse e da ansiedade, você vai sim ter alteração do seu intestino, tá? É por isso que a Paola está junto com nós, porque ela vai nos ajudar nesse processo de remanejamento, de lidar com as emoções. A gente precisa disso. A gente é ser humano, a gente tende sim a estressar, a ficar mais ansioso. A Paola me salva sempre, tadinha. Direto eu fico assim, Paola, pelo amor de Deus, ainda bem que a gente temos terapia na sexta. E depois do processo eu saio leve. E eu vejo como isso fez com que eu melhorasse outros sintomas meus. E o pessoal do grupo, do primeiro grupo do Gaura, a gente teve uma melhora de mais de 70% quando a Paola começou a intervir dos sintomas, para você entender como que o emocional impacta a saúde. Cuidar do intestino e não querer ter um terapeuta, um psicólogo do lado, meu filho, é a mesma coisa que não cuidar de nada, tá? A gente precisa entender isso. E a intolerância alimentar
tá? Ela está muito relacionada, então, com o intestino doente. Não adianta você ficar retirando alimentos, porque você não vai melhorar nunca. Para a gente recuperar a saúde do intestino, você precisa fazer o quê? Processo de cicatrização, desinflamação. E para isso eu preciso de nutrientes. Se você tira alimentos, como que você vai estar dando nutrientes para o seu corpo? Como que você vai dar as fibras necessárias? Entendeu? E quanto mais você fica intolerante, mostra que seu intestino ele está cada vez mais inflamado. Lembra da IgA que eu falei? É a IgA que faz você ter a tolerância alimentar. Por isso que muitas vezes a pessoa que tem uma intolerância à lactose, ela consegue depois voltar a consumir em quantidades não grandes, mas ela consegue voltar a tolerar alimentos com lactose ou caseína. E sim, gente, excesso de gases pode ser desencadeado por estresse, excesso de bactérias ruins e por má digestão. Aí a pessoa fala, Vanessa, eu solto gás de um nível absurdo. Muito, muito, muito. Não sei se alguém aqui está se identificando. E aí? Cuidou do estresse? Cuidou do intestino, das bactérias do intestino? Melhorou a digestão? Se um desses 3 pontos não tá legal, você vai ter excesso de gases ainda. Por isso que tem que cuidar de tudo. E tem que saber como cuidar. E aí, uma coisa que eu achei bem interessante, que é para a gente conversar sobre, qual parte do seu corpo está mais inflamado? Não basta saber que você está inflamado. Você precisa identificar qual é o seu órgão-choque. E cada um tem seu órgão-choque. Alguns é pele, outros é estômago, outros é intestino, outros vai ser emocional. Então, a gente tem que começar a identificar isso. E cada um tem o seu BOzinho ali maior para cuidar. E aí, quando o intestino está mais inflamado, claro que pode ter mais de um, tá? Geralmente a pessoa vai ter diarreia ou prisão de ventre, ou alterar entre os dois, excesso de gás com cheiro muito forte, refluxo, azia, enjoo, arrotos com frequência, sempre com fome ou totalmente sem fome e queimação. Aí, se a gente parar para analisar, eu acho que aqui a grande maioria tem algum desses sintomas aqui. Então, sim, seu intestino está, assim, inflamado. Não é uma inflamação mega hiper grande, mas ele está inflamado. Só que quando você começar a deixar a inflamação aumentar e não cuidar, você vai começar a ter uma colite. Opa, se o médico já começou a ver, é porque a coisa está muito mais intensificada, tá? Aí uma doença inflamatória intestinal já vai para uma doença autoimune. Por isso que eu tô falando, no início é tudo muito mais fácil da gente resolver. E quantas pessoas fazem colono, fala, Vanessa, tá tudo ótimo, mas eu tenho todos esses sintomas. E aí? É porque uma inflamação subclínica que não dá para ver ali ao olho do médico. Entendeu? Só que se a gente tem que levar em soberano, é os sintomas da pessoa e não exames apenas. A gente tem que fazer a relação dos dois. Fígado, quando o fígado está mais inflamado, quando você está acordando mais enjoada, na língua tem uma camadinha que a gente chama de saburra amarela, ouvido com zumbido, sede excessiva, gosto ruim na boca, às vezes aquele gosto amargo, aquele gosto metálico, né? A pessoa se sente fadigada e cansada com constância. A pessoa apresenta múltiplas alergias de metais, né, de semijoia, essas coisinhas, e dores de cabeça constante. Isso mostra que seu fígado está pedindo socorro. E quando a pessoa já tem uma alteração que pega mais tireoide, essa pessoa ela tende a não produzir tanto suor mesmo em treinos muito intensos. A pessoa não soa. Isso é falta de iodo, muitas vezes, tá? A pessoa tem muita queda de cabelo, unhas fracas, a pele do corpo fica muito mais ressecada, ela fica muito mais inchada, ela fica indisposta, ela também fica bem fadigada. Claro que tem sintomas que é comum entre vários órgãos, tá? Isso aqui eu trouxe só alguns, assim, pra gente entender. E a mente, quando a mente está mais inflamada, gente, tem sim inflamação neural, que a gente fala, e ocorre alteração da permeabilidade hematoencefálica. A gente tem uma pelezinha que recobre o nosso cérebro, e essa
começa a alterar a permeabilidade, você começa a jogar coisas para o cérebro lá que não pode. E isso vai gerar alterações emocionais bem significativas. Então, são pessoas que tendem a ter pensamentos mais acelerados, ansiedade, depressão, raiva. A pessoa, às vezes, tem pouca fome, a memória fica péssima, tem muito descontrole alimentar, então aquela pessoa que, às vezes, come muito, tem necessidade de ficar usando medicamentos controlados para o emocional, tá? E agora, até quando você quer continuar assim? Até quando? Ou você quer esperar tudo isso ainda intensificar mais? Porque vai chegar um momento que medicamento não vai resolver. E aí, quando você vê, você está numa bola, você está numa bolha e não consegue sair da forma que realmente precisa. E aqui são alguns resultados de pacientes meus que melhoraram, tá? Paciente falando aqui, né, que ela começou a funcionar, o intestino funcionar todo dia, o cocô vem afundando, ela tem um pouquinho só de cólica, o refluxo, azia, arroto, parou de ter, ela tá se sentindo muito mais bem disposta. A outra aqui já falando que antes ia no banheiro uma vez na semana, agora ela tá indo de 2 a 3 vezes. Gente, isso aqui, essa de 2 a 3 vezes, ela tava fazendo há 20 dias, tá? Só que ela tava cuidando. Tem outras também que, com essa mudança alimentar, já não está querendo comer tanto doce, já vem notando, né, que o sono começa a melhorar. Tem uma paciente minha que falou assim, Vanessa do céu, parece que tá me dando sonífero. Eu falei, por quê? Ela, menina, vai chegando 9 e pouca da noite, eu tô pingando de sono. Gente, eu não dei nada. O que a gente fez? Desinflamando o corpo, desinflama, ó, cérebro, começa a produzir melhor melatonina, produz serotonina, a pessoa fica mais relaxada, mais calma, e aí ela começa a entrar em sono com mais facilidade, sem medicamento. E já tô com 2 pacientes que estão tirando remédios também de ansiedade. Uma já tirou, e a gente tá mantendo o controle agora dela. Outras estão emagrecendo 1,8 kg, já teve pacientes meus que com 2 meses lá do Gaura, 3 meses foram 8 quilos, 9 quilos a mulher e o marido foi quase 10 quilos, tá? Para você ver que tem solução. E, gente, suplementação é só o necessário, tá? Não é para ficar usando, não é suplemento que vai fazer você recuperar, e sim alimentação, e saber fazer a alimentação certa, tá bom? E a gente vai, né, continuar amanhã essa parte. E, Paola, você quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se a Paola vai querer falar. Deixa eu ver se tem alguma dúvida de vocês aqui. A Janaína se identificando, a Adriana, nossa. Gente, tem solução, viu? Só para dizer, não preocupa, não. Eu vim trazendo aqui, como posso falar, coisa que infelizmente é o que eu mais pego no meu dia a dia. Tem solução. E não é para você desanimar, é para você entender que caminho que você tem que seguir. É essa a minha ideia, tá? Então, eu e a Paola, amanhã eu vou trazer direito como que vai funcionar todo o processo do Gaura, mas o nosso objetivo é realmente te ajudar a cuidar da emoção, cuidar dessa parte emocional, cuidar da digestão, da absorção, desinflamar e mudar a sua relação com a comida. É você entender que tem como você ter uma alimentação saudável, prazerosa, gostosa, e ainda poder comer um cachorro-quente depois, comer um hambúrguer de vez em quando, comer uma pizza. Não tem problema. Só que assim, que preço você está... O que você está disposto a abrir mão em prol da sua saúde? O quanto você está disposto a realmente fazer acontecer? Tá? Porque isso só vai acontecer se você quiser. E primeiro ponto que eu gosto de trabalhar é a pessoa conhecer o funcionamento do próprio corpo. Ela precisa conhecer. Tem um arquivo que eu aplico de sinais e sintomas que ele me diz o quão sensível o corpo está de sensibilidade alimentar.
Às vezes a pessoa chega para mim e está com 170 pontos, altíssimo. Aí quando a gente vai fazer depois de 30 dias, já baixou para 90, passa mais um mês, já baixou para 50, tem uns que já começam quase a zerar. Isso mostra que o corpo está voltando a ficar no equilíbrio. E a gente precisa realmente entender isso. E não é só ter um plano alimentar. É uma coisa que eu achei um absurdo. Hoje eu falei sobre o coprológico, né? Coloquei nos stories. E eu perguntei, quem já fez? Gente, assim, foi 99% das pessoas, tá? Não sabe o que é o coprológico. E se eu falar que o coprológico às vezes custa R$ 40, o plano de saúde cobre, e ele traz informações importantes, igual essa paciente minha, ela tá com a permeabilidade mais alterada, ela tá com o intestino mais alterado, e aí sim eu tive que passar uma suplementação muito específica para ela, que é uma suplementação que não faz sentido para uma pessoa que não tem essa alteração. E é isso que eu fiz no Gaura anterior. Eu solicitei todos os exames para ver saúde emocional, para saúde cardíaca, emocional, intestinal, a digestiva, e para ver como está o processo inflamatório, tá? E claro que depois eu passei toda essa informação a eles, e aqueles que estavam com coisas muito alteradas, aqui vai ter o suplemento sim, mas foi um suplemento específico para cada pessoa, não foi geralzão. Às vezes o geralzão é porque é o basicão que precisa ali para recuperar o intestino. Mas o meu propósito aí é fazer o processo de individualização, é entender o que seu corpo realmente precisa. Por isso vai ter comigo um encontro individual, comigo e com a Paola, para a gente poder fazer esse processo de personalização, tá? E aí a gente trazer, então, esses resultados com muito mais potência. Só que, assim, você tem que querer e tem que querer mudar a sua vida. Tem que querer mudar a sua consciência, tá? E é isso que eu quero deixar, então, hoje, para vocês entenderem o quanto que o corpo adoece realmente quando ele está inflamado. E até quando você quer continuar assim. Eu demorei a sair, eu lembro. Eu fui começar a cuidar mais, eu tinha 27 anos, entendeu? E depois que eu comecei a cuidar, não quis voltar mais não, porque a vida é outra. Imagina você poder sair com os amigos, beber, comer, se divertir, viajar, porque tem paciente que nem viaja. Por quê? E o medo de ter diarreia no meio da viagem? Ah, mas eu não posso viajar porque eu não como tudo, muita coisa me faz mal. É assim que você quer ficar? Entendeu? Então a gente tem que parar para analisar. Pode falar, Paola. Eu falei que eu não ia falar nada, né? Boa noite para todo Sabia que você não ia mundo. aguentar. Não, o que você falou sobre essa questão do emocional, né? De ter pacientes que nem viajam mais. E eu lembrei de um caso que a gente pegou no primeiro Gaura, que eu ouvi muito isso. Como é que eu não tenho controle do meu corpo no nível de eu não de poder fazer nada que me dá prazer? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? É a desistência ali. E isso é muito compreensível, porque realmente traz uma exaustão emocional, né? Uhum. Então, é por isso que, de novo, o que você acabou de falar da questão de ser um grupo, mas a gente, enquanto profissional que está dentro do grupo, né, trazer um apoio o mais individualizado e o mais personalizado possível, porque o mapeamento, tanto das dores, quanto dos sintomas, quanto do intestino, que é a sua parte, tanto quanto o emocional, ele pode ter similaridade, mas ele não é igual, né? Então, é muito importante a autopercepção, né? De novo, falando sobre isso, sobre se conhecer, sobre se ouvir, entender quem é você, como que seu corpo funciona, e é isso que a gente vai construir juntos, né? Sim. Trazendo ferramentas e conversas, enfim, e lá vou eu de novo querer falar como que vai funcionar o Gaura, mas não é agora. Tranquilo. Não, mas é isso mesmo. Eu tive a outra também paciente do Gaura, ela estava com inflamação intestinal, pegou clostridium e ela começou a sangrar e ela me chamava no privado, porque quem está comigo no Gaura me chama no privado, não tem problema nenhum, né? Estou ali para ajudar mesmo. Aí eu falei com ela, minha filha, pelo amor de Deus, pode ir para o hospital. Aline, eu não te ajudo agora, não, agora é o hospital. Então, eu soube o momento que eu, Vanessa, como Nutri, não traria um resultado. Ali era medicamentoso.
Então, essa percepção, a gente que é profissional, a gente tem que ter também. E aí ela foi, descobriu que estava com clostridio, não sei mais o que, teve que entrar no antibiótico, no corticoide. A mulher estava perdendo sangue pelas fezes. Aí, beleza. Só que na hora que ela falou, Vanessa, me internaram, eu falei assim, agora você tem Nutri, tá? Só lembra disso e falem com eles que você não vai comer qualquer coisa. Na hora que ela me falou que ela estava comendo no hospital, gente, eu quase surtei. Uma paciente de autoimune de intestino. Glúten, lactose, caseína, falei, tudo que vai inflamar ela ainda mais. Gelatina. Falei, quando você está proibida? Fala que você tem a Nutri, que eu sou responsável. Tá, não interessa. Mandei para ela, nem me pediu, eu que mandei para ela as orientações e o melhor. Ela falou, Vanessa, eu saí dessa vez do hospital muito melhor do que das outras vezes, que das outras vezes ela saía muito debilitada. Qual foi a diferença desse processo agora, dessa hospitalização? Apesar dela ter tomado muito remédio. A alimentação. Porque eu sabia que os alimentos que ela estava comendo seriam alimentos que iriam impactar ainda mais na inflamação dela. Não iria dar energia, não iria ajudar no processo de recuperação. Esse foi o diferencial. E aí, o que eu e a Paola também quer, né, no meu caso, que eu quero trazer, é ensinar vocês o que é ter uma alimentação anti-inflamatória, o que você tolera, o que você não tolera, como é ter uma alimentação saudável depois para caminhar para a vida, para não adoecer mais, o que é alimentação terapêutica e como aplicar a alimentação terapêutica no dia a dia. Por isso que eu falei, estratégia para digestão, estratégia para desinflamar, estratégia para emocional. Tá tudo alimentação terapêutica que eu uso. E assim, resultados são incríveis. Então, eu quero que vocês comecem a pensar realmente onde vocês estão hoje. O que vocês não estão gostando. Onde vocês gostariam de estar em dezembro. Como que vocês querem estar com a sua saúde. E se você não cuidar hoje, se você não cuidar da sua saúde hoje, qual o caminho que você vai chegar? E pode ter certeza que não vai ser o caminho da melhora, não. Se você não mudar a alimentação. E para mudar a alimentação, mais uma vez, tem que sair da sua zona de conforto. Qualquer mudança da sua vida que você for fazer, de trabalho, de casa, até quando nasce, vai ser mãe, o que for, vai ser uma readaptação do processo, vai ser uma adaptação, vai ser um desconforto muito grande, mas depois passa. Mesma coisa com a alimentação, tá certo? Então, a gente se vê amanhã. Eu vou ver com vocês se vocês preferem amanhã mais cedo, como que vai ser, dependendo, a gente faz na parte da manhã também, como amanhã é feriado, que aí o resto do dia vocês ficam mais livres aí, tá? Para a gente finalizar, então, a nossa aula, que amanhã eu já vou trazer para vocês como que é feito esse passo a passo para a recuperação da saúde gastrointestinal, então. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma dificuldade? Pode falar, Aninha. Pode abrir seu microfone. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo. Se vocês também tiverem qualquer dúvida, tá? Podem me mandar lá no WhatsApp. Tá certo, acontece. Preocupa não, viu? Então amanhã a gente se encontra aqui novamente, tá certo? Para a gente finalizar, então, essa nossa conversa. E amanhã eu vou dar o caminho das pedras para vocês aí da recuperação da saúde do intestino. Não, a gente vai abrir o WhatsApp amanhã também. Preocupa não, Cláudio. E tem o meu WhatsApp também lá, pode me chamar sem problema nenhum, viu? Quem quiser pode me chamar no meu WhatsApp pessoal, que eu não ligo não. Tá certo? Gente, gratidão mais uma vez, bom descanso, tá? Até amanhã. E eu vou mandar lá no grupo, então, perguntando qual o horário do nosso encontro amanhã, de acordo com a maioria a gente faz, que acho que fica melhor assim, tá bom? Até mais, tchauzinho.